pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso curso de Introdução à Análise do Comportamento. Nós estamos na nossa segunda aula e vamos ver o que você já viu no curso e o que você ainda vai ver. Na aula passada, a gente discutiu a noção de comportamento e causalidade. Na aula, a gente vai ver noção de mundo e ser humano. Em seguida, vamos ver comportamento respondente. Depois, introdução ao comportamento operante, introdução ao controle de estímulos, operações motivadoras, reforçamento negativo, reforçamento positivo, extinção e intermitência e punição. Então vamos lá, a gente já passou por uma aula e estamos agora na nossa segunda aula. Se você ainda não viu essa aula, por favor, veja aqui nesse card que eu estou colocando a aula anterior, tudo bem? Que é de noção de comportamento e causalidade. E vamos lá para a nossa aula de noção de mundo e ser humano. Eu sou o Henrique, um dos professores aqui do Instituto Par, e eu estou acompanhando vocês nessa jornada para você dar os seus primeiros passos na análise do comportamento. Vamos lembrar um pouco o que a gente viu na última aula. A gente discutiu que o comportamento ele é uma relação que está acontecendo o tempo inteiro, uma atividade de um organismo que a gente chamou genericamente de resposta. Essa resposta, essa atividade do organismo, ela acontece sempre em interação com alguma coisa que acontece no mundo, algum evento do ambiente que a gente vai chamar de estímulo. Então, essa relação entre respostas e estímulo faz com que o organismo esteja sempre em atividade e o mundo esteja sempre em transformação, beleza? Isso é importante para a gente entender essa noção de mundo e de ser humano. Olha só, aqui eu vou resumir o que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada uma das histórias que estão envolvidas, tanto no mundo quanto na formação do que a gente vai chamar de ser humano. A gente precisa lembrar que o mundo não está acabado, ele está em constante transformação. Essa é a visão de mundo que a gente tem, que o mundo está em constante transformação, ele não está pronto. O tempo inteiro o mundo está mudando. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o meu ambiente está sendo modificado. Enquanto você está assistindo esse vídeo, o teu ambiente está sendo modificado. Para a gente entender que isso acontece sempre numa interação, a gente vai precisar entender que o ser humano altera o mundo e o mundo influencia o ser humano. Isso acontece o tempo inteiro. Então, quando você clica no botão para assistir esse vídeo, você está alterando uma parte do teu ambiente, muda alguma coisa na tua tela e naturalmente essa mudança na tela muda também você. O que significa isso? Às vezes é uma mudança pequena, mas é uma mudança importante, que aumenta a probabilidade de você clicar naquele lugar da tela novamente. Se você clicar no botão gostei aqui do vídeo, você vai ver que vai mudar a cor do ícone e vai aumentar o número. Faz isso agora, só para você dar uma olhada na alteração do mundo que isso gera. Então, quando você age sobre o mundo, esse mundo também influencia o teu comportamento e vice-versa o tempo inteiro, beleza? É aquela história do Heráclito. Depois que um cavalo passou por um rio, aquele não é mais o mesmo rio e aquele também não é mais o mesmo cavalo. Essa é a ideia. O mundo está se transformando e o ser humano também. A gente precisa entender que essas interações de transformação, elas vão sendo construídas na história. Então a relação entre o ser humano e o mundo tem sido construída na história. Por isso que a análise do comportamento é uma ciência histórico-interacionista. A gente vai dizer que a relação entre o ser humano e o mundo tem sido construída historicamente, assim como todo o repertório de uma pessoa tem sido construído historicamente, assim como todas as características do mundo têm sido construídas historicamente. A gente tem que olhar para 3 histórias de interação, para 3 histórias nas quais acontece a interação desse ser humano com o mundo. As 3 histórias são a filogênese, que é a história da espécie humana, a ontogênese, que é a história de cada indivíduo, e a cultura, que é a história das práticas culturais, a história da nossa cultura.
A gente precisa entender essas três histórias ao mesmo tempo. Elas não são separadas, beleza? Guardem muito isso. Eu já vi muita gente errando isso no dia a dia, falando, não, porque isso daqui tem a ver com a filogênese, isso aqui tem a ver com a cultura. Não existe isso. As três estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada comportamento faz parte dessas mesmas três histórias. Isso que significa ter uma noção de ser humano formado por três histórias conjuntamente. Então, ao mesmo tempo, esse ser humano, ele faz parte da espécie, ele tem a sua própria individualidade, o seu próprio repertório e ele faz parte de uma cultura. Então, cada comportamento dele tem uma relação direta com cada uma dessas histórias. O Skinner, em 1981, chamou essas três histórias dos 3 níveis de seleção por consequências. Por que seleção por consequências? Que coisa doida, seleção. A gente está aqui falando que alguma coisa tem se construído ao longo da história. Por mais que a interação esteja acontecendo o tempo inteiro, algumas coisas têm se repetido, algumas coisas têm permanecido. E esse processo de permanência de algumas coisas, que a gente já vai entrar melhor em cada uma delas, a gente vai chamar de seleção. E por que por consequências? Porque a gente vai procurar uma relação específica que vai explicar essa permanência. É a relação entre aquilo que o sujeito faz ou uma determinada característica física do sujeito ou uma determinada prática cultural com as consequências que são geradas por essa prática cultural, pelo comportamento, as consequências que são geradas por possuir determinada característica física em uma espécie. Então a gente vai falar que essa seleção por consequências, ela se dá na medida em que há a interação desse ser humano com o mundo e de maneira que a transformação desse mundo, ela vai interferir diretamente na probabilidade. Olha a probabilidade voltando aqui diretamente da última aula, para a gente entender que essa probabilidade aumenta e é isso que a gente chama de seleção. Isso vai ficar mais claro quando eu for dando exemplos de cada um dos 3 níveis de seleção por consequência. Vamos falar um pouco sobre as 3 histórias. O que são essas 3 histórias que formam o ser humano? A primeira delas é a história da espécie, a filogênese. Ela explica pra gente por que são esses organismos humanos que estão aqui hoje e não outros organismos humanos. Por que esses organismos humanos precisam de alimento, precisam de sono, por que é relevante cada uma das características que a gente possui enquanto ser humano. Eu já ouvi algumas vezes a gente falar que para análise do comportamento o ser humano é uma tábula rasa. Ó, galera, pega essa frase, tá? E simplesmente esqueça, tá? Esqueça que você já leu isso em algum lugar, que você ouviu, porque isso está errado. Nós não consideramos o ser humano uma tábula rasa. Pelo contrário, a gente considera que é um organismo, tem uma série de características e, inclusive, tem uma série de comportamentos que são inatos, que vêm de fábrica, que nasce com o ser humano. Então, a gente tem que entender que a história da espécie, ela vai nos dizer por que são esses organismos humanos que estão aqui. Então, a história da espécie, ela explica todas as possibilidades de variação dos organismos que a gente tem no mundo inteiro. Esse organismo, ele vai tendo experiências ao longo da vida. Começa a ter experiências diferentes, começa a ter interações diferentes. Eu começo a ter um repertório, tá? A ontogênese. Essa história de vida vai fazendo com que haja um repertório, beleza? E esse repertório comportamental
também é chamado no dia a dia ou por outras visões de mundo de personalidade. Ou seja, na medida em que eu vou interagindo, que eu vou tendo a minha história, eu vou também desenvolvendo a minha individualidade. Só eu posso ter aquela história específica. Ah, Henrique, mas eu tenho um irmão gêmeo univitelino, a gente nasceu juntinho, a mesma hora ali. Primeiro que a mesma hora não dá, né? Vamos combinar aqui. Nem que tenha sido com 1 segundo de diferença. O seu irmão veio antes de você, ou você antes do seu irmão. Já começou aí a diferença. Aí vocês começam a ter um veste azul e o outro veste vermelho. Nossa, gente, imagina só toda a miscelânea que não pode dar, mesmo com gêmeos idênticos e relações e coisas diferentes, experiências diferentes, histórias de vida diferentes que cada um começa a ter. Você vai ter um repertório comportamental muito específico, muito único, e você vai ter uma personalidade, portanto, única. Essa é a nossa noção de personalidade. Ela se dá na medida em que eu tenho um organismo, tem características da espécie, também vai ter características relativamente únicas, mas vai guardar semelhança com outros organismos, interagindo com o mundo, e nessa interação eu vou tendo experiências aí sim totalmente únicas. A gente vai tendo uma história idiosincrática, que só aquela pessoa teria, experiências únicas. Só que esses indivíduos que têm experiências únicas, eles também guardam semelhanças nos comportamentos entre um e o outro. Por quê? Porque eles começam a interagir. Esses organismos que começam a interagir, eles vão formar uma cultura. Então a gente começa a ter uma semelhança no comportamento de várias pessoas. Essas pessoas vão se organizando e na medida em que esse organismo vai interagindo com esse mundo formado por outros seres humanos, que tem sido construído historicamente por outros seres humanos, ele vai desenvolvendo uma experiência única nesse ambiente que é compartilhado e que esse indivíduo também passa a fazer parte dessa cultura. Olha só que interessante. A história da espécie, ela é muito longa, ela é grande, ela é a maior de todas. A história da cultura, ela é menor do que a história da espécie. Agora, a história dos indivíduos, muitas vezes acabam sendo menores do que a história de uma cultura inteira. Essa noção de ser humano, entendido a partir de 3 histórias, é essencial para a gente entender a análise do comportamento. Olhando para cada uma dessas 3 histórias, aí eu vou entender que a história filogenética, a história ontogenética e a história cultural, elas são histórias de variação e seleção. O que é isso? Eu não tenho uma variabilidade de características físicas nos organismos? Pois é, nessa variação, algumas dessas características têm maior probabilidade de passarem adiante em relação a outras. Assim como alguns dos meus comportamentos têm maior probabilidade de acontecerem de novo do que outros comportamentos. Assim como algumas práticas da nossa cultura têm maior probabilidade de acontecerem de novo do que algumas outras práticas. Então eu tenho uma variação muito grande, mas algumas delas são mais prováveis. Por isso a gente vai dizer que eu tenho histórias de variação, porque eu tenho muitas possibilidades, muitas instâncias diferentes, muitas possibilidades de organismos, muitas possibilidades de comportamento, muitas possibilidades de prática cultural, mas algumas delas são mais prováveis de recorrer. Portanto, a gente vai dizer que algumas delas têm sido selecionadas ao longo da história. Vamos para o primeiro tipo de seleção por consequências. Ela foi descrita por Darwin na seleção natural. Não sei se já viram essa história das mariposas. Vamos voltar para a Inglaterra lá no século XIX. Antes da Revolução Industrial, você tinha muitas clareiras entre as árvores, tinha neve deixando o ambiente bem branquinho. Então, as mariposas brancas conseguiam se camuflar melhor. Portanto, elas conseguiam se esconder de predadores de uma maneira mais eficaz do que as mariposas pretas. No entanto, quando as fábricas começaram a surgir lá na Inglaterra, a fuligem que saía
das chaminés das fábricas foi tornando o ambiente mais sujo, mais escuro, o que fez com que as mariposas pretas conseguissem, de uma maneira mais eficaz, se esconder dos predadores, enquanto as mariposas brancas estavam mais expostas aos predadores. Então, o que passou a acontecer? As mariposas brancas morriam antes de se reproduzir e, portanto, de deixar essa característica para os seus descendentes, enquanto as mariposas pretas tinham maior probabilidade de se reproduzir, deixando essa característica das asas pretas para os seus descendentes. A gente teve uma mudança na probabilidade de encontrar indivíduos com asa branca e indivíduos com asa preta. Era mais provável agora encontrar indivíduos com asa preta do que indivíduos com asa branca. Antes da Revolução Industrial, era mais provável encontrar indivíduos com asa branca e menos provável encontrar indivíduos com asa preta. Olha só, característica 1, que é a asa branca, tá? Você tem agora, com o ambiente cheio de fuligem, uma consequência que é os indivíduos morrem antes de se reproduzir. Por quê? Eles estão mais expostos aos predadores. Essa consequência ela vai retroagir sobre a probabilidade dessa característica acontecer, fazendo com que eu tenha menor probabilidade de encontrar indivíduos com essa característica naquele lugar específico. Já a característica 2, indivíduos com asa preta, eu tenho como consequência indivíduos que sobrevivem pelo menos até se reproduzir. Então, eu vou ter essa consequência retroagindo sobre essa característica, tornando mais provável que eu encontre indivíduos com essa característica nesse ambiente. Tudo bem? Se a gente for pensar na habilidade de se comportar, o que vocês acham que acontece? Indivíduos que têm probabilidade de aprender coisas novas, de ter um intercâmbio maior com o mundo, têm maior ou menor probabilidade de sobreviver? Eu diria que tem maior probabilidade de sobreviver. Já indivíduos que têm menos intercâmbio com o ambiente têm menor probabilidade de sobreviver. Então, o que denominamos comportamento evoluiu como um conjunto de funções, aprofundando o intercâmbio entre organismo e ambiente. Portanto, voltando para a aula passada, a gente vai ter o comportamento como uma interação entre as ações do organismo, que a gente chama de resposta, e os eventos do mundo, que a gente chama de estímulo. E essa interação acontece continuamente. E vamos lembrar de um tipo específico de comportamento que eu acho que vai ajudar a gente a entender e a traçar um paralelo com o que a gente viu na seleção natural. Eu tenho um comportamento que envolve uma resposta, uma atividade de um organismo que gera uma consequência no ambiente, tem um estímulo consequente. Eu tenho lá, imagina só a seguinte situação, bem simples, bem básica. Estou parado no ponto de ônibus, levanto o braço, quando vejo o ônibus que eu preciso pegar, certo? Então, estímulo antecedente ao ônibus que eu preciso pegar. Resposta, eu levanto o braço e o estímulo consequente é o ônibus para. Vocês acham que aumenta a probabilidade de eu levantar o braço quando eu vejo o ônibus que eu preciso pegar? Faz muito sentido eu pensar que sim, que quando eu vejo o ônibus que eu preciso pegar, eu levanto o braço. E quando o ônibus para, isso aumenta a probabilidade de eu levantar o braço quando eu vejo esse ônibus naquele ponto de ônibus. É claro que esse é um exemplo bem didático, é um exemplo simples, mas você consegue pensar nisso para qualquer coisa. Por exemplo, quando eu estou num grupo de amigos, eu sou um cara mais extrovertido, converso mais, conto mais piadas e meus amigos dão risada, meus amigos interagem bem, aumenta a probabilidade de eu fazer isso. Agora, se eu estou em um grupo de amigos, eu conto piadas e tal, meus amigos não dão risada, meus amigos saem de perto, eles não querem conversar muito, diminui a probabilidade de eu contar piada naquele contexto, de eu ser um cara mais expansivo naquele contexto. Se eu tenho esse tipo de experiência, de quando eu me coloco, quando eu conto uma piada, quando eu sou um pouco mais expansivo, eu não tenho esse feedback do ambiente, eu não tenho esses amigos olhando de volta para mim, esses amigos dando risada, muito provavelmente eu vou ficar um pouco menos propenso a fazer isso. Então talvez eu me torne uma pessoa mais tímida. Já se eu tenho essa experiência de quando eu estou num grupo de amigos, eu brinco, eu conto piada, eu falo bastante e as pessoas dão risada, as pessoas entram nos assuntos que eu estou colocando, eu aumento a probabilidade
de eu fazer aquilo. Então eu me torno uma pessoa, entre aspas, mais extrovertida. Então aqui é só exemplo bem simples para vocês poderem ter uma noção de que todas as nossas atividades, que a gente muitas vezes vai se referir a elas como personalidade, estão relacionadas a essas interações contínuas que a gente vai estabelecendo com o mundo que a gente vive, beleza? Skinner usou a seguinte frase para se referir ao comportamento operante: os seres humanos agem sobre o mundo, modificam-no e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. O que o Skinner está dizendo é que a ação desses seres humanos são influenciadas pelas modificações que a própria atividade deles gera no ambiente. No comportamento operante, a gente pode dizer que as ações produzem um efeito no ambiente, e esse efeito altera a probabilidade do indivíduo repetir aquela ação no futuro em um contexto semelhante. Bem, de maneira muito simples, é isso que a gente quer dizer com o comportamento operante. Imagina só que eu tenho uma série de indivíduos que estão interagindo, e aí a gente tem uma constatação bem interessante, tá? Que é o seguinte: o mundo dos seres humanos é formado em grande parte por outros seres humanos. Mesmo o ambiente físico no qual vivem é em boa medida construído por sua própria espécie. Logo, grande parte do comportamento humano é determinado por outros homens e mulheres. Olha isso, gente. O que isso quer dizer? A gente está o tempo inteiro interagindo com o mundo que tem sido e continua sendo formado por outras pessoas, transformado por outras pessoas, transformado inclusive por nós mesmos. A gente vai ter um ambiente formado por outras pessoas que tem características que têm se repetido ao longo da história. Por exemplo, imagina uma sala de aula que eu tenho uma pessoa que está em pé e várias outras pessoas que estão sentadas. Há quantos anos isso não acontece? Quantas centenas de anos essa mesma cena não se repete? É uma prática cultural. A gente vai ter, então, esses processos comportamentais envolvidos na interação dos indivíduos, produzindo ordem em um outro nível. O comportamento de humanos individuais tornou-se integrado em unidades que transcendem a vida desses indivíduos. Ou seja, essas unidades, essas práticas culturais, elas têm se mantido. Práticas culturais que contribuem para a sobrevivência do grupo tendem a se manter, enquanto práticas culturais que não contribuem para a sobrevivência do grupo tendem a não se manter. Esse é um processo mais complexo e vai ser mais difícil eu entrar em todos esses detalhes sem eu começar a debater uma série de termos técnicos aqui com vocês. Mas é importante a gente entender que o ser humano ele é ao mesmo tempo parte de uma cultura e ao mesmo tempo ele está produzindo essa cultura. Então, a gente vai dizer que a cultura forma o ambiente que se relaciona com a maior parte dos comportamentos humanos que a gente tem hoje. Eu não estaria aqui falando se eu não fizesse parte de uma cultura. Eu não estaria aqui postando um vídeo no YouTube se eu não fizesse parte de uma cultura. Eu não estaria dando aula se eu não fizesse parte de uma cultura. O ser humano passa a ser tanto um produto dessa cultura. Eu aprendi a dar aula, eu aprendi tudo isso, e eu tenho aprendido isso interagindo com outros seres humanos, lendo textos que outros seres humanos produziram, e por isso eu sou tanto um produto dessa cultura quanto eu estou agora trazendo esse conteúdo de maneira editada, de uma maneira mais mastigada, uma maneira mais palatável. Com isso, eu estou sendo um produtor ou um reprodutor dessa cultura, tudo bem? Então, a história da evolução, gente, significa transformação, não significa melhora necessariamente aqui, tá? Melhora, inclusive, é uma coisa meio estranha pra gente, porque a gente vai pensar sempre que a transformação não significa que o passado era melhor que o presente, e essa noção de é melhor ou pior, ela é estranha e ela precisa entrar em um outro debate, um debate ético que não cabe nesse vídeo. Mas é importante a gente ter essa noção de que evolução, quando vocês lerem evolução em algum texto de análise do comportamento, a gente está se referindo a transformação e não a melhora, não a melhoria. É só a gente constatando que as coisas estão se transformando.
Então a história de transformação, a história de mudanças de uma cultura explica por que são essas características e não outras que estão presentes nessa nossa cultura. Então vai explicar por que para a gente é importante algumas coisas e não são importantes outras. Por exemplo, por que na cultura brasileira é importante que a gente assista futebol, que a gente pule o carnaval? Por que isso tem se tornado importante? Não significa que todo mundo que está assistindo esse vídeo gosta de pular carnaval ou gosta de assistir futebol. Mas a gente observa que isso tem sido uma característica comum nessa nossa cultura. As pessoas têm se interessado por isso aqui no Brasil. Então, por que as pessoas gostam de futebol ou gostam de carnaval? A gente vai conseguir entender essas coisas se a gente olhar para a história da nossa cultura brasileira. E a gente vai entender que cada comportamento humano que a gente tem faz parte de uma prática cultural. Isso significa que cada coisa que eu faço faz parte de uma prática. Publicar esse vídeo, falar essas coisas para vocês, faz parte de uma prática cultural que é da aula de análise do comportamento. Por isso, que a gente vai entender que cada comportamento humano reproduz ou transforma uma prática que tem ocorrido por muitos anos. Essa prática de eu dar essa aula aqui para vocês é uma reprodução de uma prática já muito antiga de dar aula de análise do comportamento, de discutir os 3 níveis de seleção em análise do comportamento, que eu faço pelo menos desde 2012. Ou seja, faz algum tempo já. Acabei de revelar minha idade aqui, né? Mas vamos lá. E ao entender a história cultural como um dos determinantes do comportamento, entender que ela é formada pelos próprios comportamentos que a determinam, o ser humano ganha um status de autonomia. Ou seja, quando a gente começa a entender a história da nossa cultura e a gente começa a entender que a gente faz parte da história da nossa cultura, a gente ganha uma nova dimensão. A gente começa a entender que a gente também é responsável pela criação dessa cultura. A gente começa a entender que, inclusive, a nossa capacidade de pensar como a gente pensa tem sido formada ao longo da história da cultura. Nossa capacidade de transformar o mundo tem sido formada ao longo da história da nossa cultura, assim como de muitos homens, muitas mulheres têm existido ao longo da história. A gente pode mudar o mundo em que a gente vive, mudando inclusive a si próprios no processo. Essa é a visão de ser humano e de mundo na análise do comportamento. Eu espero que você tenha gostado. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir comportamento reflexo. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Instituto Par, de deixar o like aqui, bem legal, eu vou gostar disso. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu!